Olá, eu sou a Verônica Menezes Cassiano, do Polo Nova Iguaçu, e vou agora apresentar os meus slides sobre o tema artigo definido. Esse tema é muito importante, porque é uma preparação para provas de concurso, Enem, e é um aprendizado muito enriquecedor. Vamos iniciar então agora. Por definição, o artigo é a palavra que precede o substantivo, indicando-lhe um gênero que pode ser feminino ou masculino e o número singular ou plural. Assim, tem a função de especificar ou generalizar o substantivo. Alunos, agora prestem bem atenção, que nós vamos fazer a classificação dos artigos. O artigo definido indica um substantivo individualizado, específico, no qual pode ser singular, o a, ou então plural, os, as. Importante a concordância do artigo com o substantivo, em gênero, que pode ser feminino ou masculino, e número, que pode ser singular ou plural. Vamos dar um exemplo. O menino foi na festa. Esse artigo "o" está definindo o menino. As alunas resolveram as questões. Está especificando um grupo de meninas, de alunas, digamos assim. Vamos prosseguir então com o aprendizado. Artigo indefinido indica o substantivo de modo generalizado, vago, ou seja, sem qualquer entre outros da mesma espécie, podendo ser singular, uma, plural, uns, umas. Exemplo: uma aluna não resolveu uma questão de matemática. Uns atletas praticaram umas provas de força, ou seja, não está especificando o substantivo, e sim está deixando ele de forma generalizada. Então, vamos prosseguir para uma curiosidade em relação ao artigo. Vocês já pararam para pensar como algo tão simples, mas tão importante como o artigo, que possa parecer simples, mas dentro de um contexto, numa frase, numa oração, ou até mesmo para definir de forma, na sintaxe, algo de extrema validade, de extrema importância. Quando isolado, o artigo é a palavra desprovida de significação, é isso que nós estamos falando, não é mesmo? Na oração, sempre estará determinando um substantivo, no qual concorda em gênero e número, e assim exercendo uma função assintática, como adjunta de nominal. Exemplo: a noite permanece estrelada. O artigo a faz parte do sujeito a noite, no qual o substantivo noite funciona como núcleo do sujeito, sendo artigo e exerce uma função sintática de adjunta de nominal. Viram a tal importância? E assim temos o texto base, que mostra nessa tirinha, no primeiro quadrante, a seguinte frase: tem um cachorro aqui querendo entrar. Na segunda tirinha, um cachorro não, o cachorro. Vamos prosseguir então na explicação. No primeiro quadro da tirinha, tem um cachorro aqui querendo entrar, pode ser qualquer cachorro, e não determina qual cachorro. Artigo 1 é indefinido. No segundo quadro da tirinha, um cachorro não, o cachorro, se referindo ao cachorro Snoopy. Artigo definido o, determina o cachorro Snoopy. Viram a importância? Agora vamos resolver questões importantes que foram retiradas da internet e podem ajudar vocês nas questões do Enem. Das orações retratadas, explique a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Eu acompanhei a garota até sua casa. Na letra A. B. Encontrei uma garota por onde eu passava. Resposta: a letra A revela um sentido específico, a garota, e na letra B, uma garota, um sentido genérico, indefinido.
Viram a diferença? Numa segunda questão, classifique as orações de acordo com o código representado. Artigo definido e artigo indefinido. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Então, nós temos, nessa questão, um artigo indefinido. Uns. B. O bem sempre vencerá o mal. Temos um artigo definido. O. Se referindo de forma individualizada. Na letra C, preciso de uma explicação para o fato. Então, nós temos aí uma, que é um artigo indefinido. D, chegará às encomendas, ou seja, um artigo definido. As encomendas. Letra E, nesta loja vendem-se uns artigos importados. Artigo indefinido, uns. Então, aí nós temos duas questões com gabarito. Agora, nas próximas aulas, vocês vão trazer a resposta do texto 2, que também foi baseado na internet, tem aí o endereço. O texto é Quem plantou as florestas? Então, eu peço que vocês leiam o texto com atenção e façam as 5 questões seguintes que nós vamos corrigir na próxima aula.